Olá, bem-vindo ao Help no Campo. Esse canal traz informações e estatísticas dos melhores campeonatos de futebol do mundo. O objetivo do canal não é dar indicações de entradas, mas sim, fornecer todas as informações para que você invista no melhor mercado, correndo o mínimo de risco possível. Sem mais enrolação, vamos às informações desse jogo. O resultado mais comum em confrontos entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund quando o Bayern de Munique joga em casa é 2-1. 5 jogos terminaram com este resultado. O resultado mais comum em confrontos entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund é 1-1. 10 jogos terminaram com este resultado. Nos últimos 35 encontros com o Bayern de Munique jogando em casa, o Bayern de Munique ganhou 23 vezes, houve 8 empates e o Borussia Dortmund ganhou 4 vezes. A diferença de gols é de 89-34 a favor do Bayern de Munique. Durante os últimos 79 jogos, o Bayern de Munique ganhou 39 vezes, houve 22 empates e o Borussia Dortmund ganhou 18 vezes. A diferença de gols é 151-92 a favor do Bayern de Munique. A última vitória como visitante do Borussia Dortmund contra o Bayern de Munique foi em 2017. Na temporada passada o Bayern de Munique ganhou ambos os jogos contra o Borussia Dortmund 3-1 em casa e 3-2 como visitante. Na Bundesliga, o Bayern de Munique tem 3 vitórias consecutivas em casa. Você sabia que o Bayern de Munique marca 35% dos seus gols entre os minutos 31 e 45? Esta é a porcentagem mais alta da liga. Você sabia que o Borussia Dortmund marca 25% dos seus gols entre os minutos 31 e 45? O Bayern de Munique ganhou 4 jogos consecutivos em casa. O Bayern de Munique não perde em casa há 26 jogos. Jogando em casa, o Bayern de Munique não perdeu para o Borussia Dortmund nos seus últimos 6 encontros. O Bayern de Munique não conseguiu marcar em 0 dos seus 12 jogos em casa pela Bundesliga, nesta temporada. O Borussia Dortmund não conseguiu marcar em 3 dos seus 13 jogos fora pela Bundesliga, nesta temporada. Campanha em casa do Bayern de Munique nesta temporada, em 8 vitórias, 4 empates e 0 derrotas. Jamal Musiala é o maior artilheiro do Bayern de Munique com 11 gols. Julian Brandt já marcou 8 vezes para o Borussia Dortmund. Jamal Musiala fez o maior número de assistências para o Bayern de Munique com 9. Rafael Guerreiro é quem tem maior assistências no Borussia Dortmund 9. O Bayern de Munique conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 27 jogos. O Bayern de Munique vence o primeiro tempo em 67% das suas partidas, o Borussia Dortmund em 52% das suas partidas. O Bayern de Munique vence 67% dos intervalos, o Borussia Dortmund vence 52%. O último confronto entre ambas as equipes foi um empate 2-2. Quando o Bayern de Munique lidera em casa por 1-0, eles vencem em 76% dos jogos. Quando o Borussia Dortmund lidera por 0-1 fora, eles vencem em 77% dos jogos. Quando o Bayern de Munique começa perdendo por 0-1 em casa, eles vencem em 20% dos seus jogos. Quando o Borussia Dortmund perde por 1-0 fora, eles vencem em 33% dos seus jogos. O Bayern de Munique perdeu 0 dos seus últimos 5 jogos contra o Borussia Dortmund em todas as competições. Nos últimos 5 confrontos, o Bayern de Munique venceu 4, o Borussia Dortmund venceu 0 e houve um empate. O Bayern de Munique perdeu 0 dos seus últimos 5 em jogos da Bundesliga contra o Borussia Dortmund. Em média, o Bayern de Munique marca 3 gols numa partida contra o Borussia Dortmund e o Borussia Dortmund marca 1,6 gols contra o Bayern de Munique. O número médio de gols nos confrontos entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund é de 4,6. O número médio de gols no primeiro tempo nos confrontos entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund é de 2,2. Em média, o Bayern de Munique marca 2,77 gols jogando em casa e o Borussia Dortmund marca 2,07 gols quando joga fora. Essas são as estatísticas de gols. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Essas são as estatísticas de escanteios. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Inscreva-se no canal, é muito importante para nós. Ative o sininho, não perca nenhuma análise. Deixe o seu like e faça um comentário, vamos crescer juntos. Essas são as estatísticas de cartões, analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Atenção, e não precisa fazer investimento em todos os mercados, atue no mercado que for mais confortável para você.
Tenha gestão da sua banca, não se aventure fazendo investimentos altos se você está começando no mercado. Esse é um mercado de longo prazo, a constância é que vai fazer você ganhar dinheiro. O hedge é normal, tenha controle emocional e siga em frente. Até o próximo jogo.